Porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada somente a Ele. Porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Sem Ele nada do que existe foi feito, porque tudo foi feito por Ele. Nessa noite, por bondade e misericórdia do Senhor, quero eu falar da unidade. 3 aspectos de unidade, louvado seja Deus. A primeira, unidade com Cristo. A segunda, unidade no casamento. E a terceira, unidade na igreja. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos dê graça nesta noite para falar de unidade. Engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. A unidade, louvado seja Deus, ela tem dado grandes vitórias. A unidade, ela possibilita um povo a se tornar forte. A unidade faz uma igreja vitoriosa. A unidade faz um casamento vitorioso. A unidade faz um cristão forte, se ele estiver unido com Cristo. Louvado seja Deus. Para não pregar nada fora da Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Louvado seja Deus. João, capítulo de número 17. Oh, glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. A oração de Jesus, a oração sacerdotal, a oração a qual Jesus intercede pela igreja, também dos dias atuais. Louvado seja Deus. O capítulo de número 17, o versículo de número 22, está escrito assim: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Agora veja o versículo de número 23. Eu neles, disse Jesus, louvado seja Deus, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que tem amado a eles como me tens amado a mim. Jesus disse: eu neles, louvado seja Deus. O primeiro aspecto da unidade é estar unido com Cristo. Unido com Cristo é preciso estar unido com a sua vontade, unido com a sua palavra, unido com aquilo que Deus tem para a nossa vida, unido com o chamado do Senhor para as nossas vidas. A unidade com o Senhor quer dizer que precisamos estar alinhados com a tua palavra, alinhados com aquilo que Deus quer para a nossa vida, alinhados com o pensamento de Deus. Por isso que o Senhor disse: examinai as Escrituras, porque de mim elas testificam. Precisamos estar alinhados com a palavra do Senhor, para que assim possamos estar em unidade, porque a unidade é necessário. Perceba que Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele está unido em uma unidade. A Bíblia vai dizer que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estão na mesma concordância, andam na mesma direção, falam a mesma palavra, indicam o mesmo caminho, têm o mesmo pensamento e caminham no mesmo propósito. Não existe uma diferença entre Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um, com o mesmo poder, com a mesma personalidade, com a mesma divindade. Por isso precisamos estar unidos com Cristo na sua palavra, na sua obra, na sua vontade, no seu querer, para a glória do nome dEle. Engrandecido é o Senhor. Louvado seja Deus. Não existe dizer que eu estou com Cristo, mas estou longe da sua vontade. Não existe eu dizer que eu estou unido com Ele, mas não praticar a sua vontade. Não é unidade. Precisamos estar unidos com Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo, como disse Paulo. Não é fácil, mas a nossa luta deve ser essa. A nossa luta não é por coisas terrenas, mas por coisas espirituais. Jesus disse: buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é
que a igreja do século 21, ela está buscando as demais coisas para depois buscar o reino. Deus poderoso, aleluia. Estamos mais preocupados com o que vamos vestir, onde vamos morar, o que vamos comer, como passaremos, o que comeremos, o que beberemos, quando na verdade deveríamos estar mais preocupados com agradar a Cristo, com estar unido com Cristo. Oh glória! Eu não vi, nem conheço, nem tenho entendimento de alguém que andou unido com Cristo e foi um derrotado. Não tenho. Aleluia. Não tenho. Não tem como derrotar alguém que anda com Cristo. Não tem. Vai sofrer? Vai. Mas vai ter vitória. Eu olho para a Bíblia, eu estava lendo a Bíblia essa semana e observando a história de José. Seu cativeiro. Mas quando ele se tornou governador, seu nome do seu filho, segundo, se não me falha a memória, Efraim. O que significa? Deus me exaltou na terra da minha aflição. Oh glória! Andava com Deus, agradava a Deus, buscava estar na vontade de Deus, sofreu, padeceu, mas Deus o exaltou. Glória a Jesus. E não precisou ele se vingar de ninguém, irmão. Não precisou ele mover nada, só precisou ele ficar na posição unido com a vontade de Deus. Glória a Deus. Precisou fazer nada, não precisou ninguém indicar, não precisou ninguém fazer algo por ele. O que precisou foi ele permanecer na posição. Deus, Se ele não estivesse unido com Deus, não interpretaria o sonho. Deus não abriria sua mente para interpretar aquele sonho. Se não fosse a unidade com Deus. Deus, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Precisamos estar unidos com Ele. glória a Deus. E ninguém anda unido. Não existe trevas unidas com luz. Não. Glória a Jesus. A treva, ela não anda unida com a luz. Há uma separação. A Bíblia vai dizer que Deus fez dois grandes luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Há uma separação. Dia é dia, noite é noite. Luz é luz e trevas são trevas. Eu não posso me envolver com as trevas e achar que estou unido com Cristo. Efésios 4:30 vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É isso que é estar unido com Deus. Precisamos primeiramente estar unidos com Deus. O segundo tópico que eu falei foi unidade no casamento. Não existe uma igreja forte sem casais unidos. Aleluia. Nunca, não vai haver. Porque Deus não opera onde há divisão. Por isso que o apóstolo Paulo, ao exortar sobre os obreiros, ele vai dizer que ele governe bem a sua casa. Glória a Deus. Governar bem a sua casa, porque se não governar a casa bem, não vai governar a igreja. Unidade em casa. O esposo precisa estar unido com a esposa e a esposa precisa estar unida com o esposo. Um não é mais que o outro, mas também não é menos que o outro. Existe uma cumplicidade que é necessária dentro do casamento. Aleluia, Jesus. E qual é a regra? É o que eu acho? É o que a minha esposa acha? Não. A regra é a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. A regra é a palavra. Quem está certa? Quem está certo? Quem está certo é a palavra. Glória a Deus. Sabe, irmão? Porque o inimigo, ele trabalha também no meio do casamento. Adão e Eva estavam no paraíso. Não era na rua central. Não. Não era na Nova Esperança. Era no paraíso. Entrou lá, bagunçou tudo. Imagine, irmão, na minha e na sua casa. Às vezes a gente pensa que está fortalecido, mas o inimigo está entrando. E a gente está fingindo que não está vendo, porque está vendo. A gente vê, mas vamos fingir que não estamos vendo. Vamos fechar os olhos. O pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer abrir os seus olhos. Todo cego quer enxergar, mas aquele que não quer ver é o pior.
Unidade no casamento, irmão. Unidade com Cristo. Unidade no casamento. Veja que a Bíblia diz: os dois serão um. Mas como é que duas pessoas vão ser uma, irmão? Não tem. Duas pessoas se transformar uma, vai fazer uma fusão? Não é. É porque elas vão ter o mesmo pensamento. E como duas pessoas que foram criadas separadas ter o mesmo pensamento? Como? Duas educações diferentes, viveram em ambientes diferentes, criação diferente, viveram em situações diferentes, se converteram de maneira diferente, e agora, como? Aqui está o pensamento. Aleluia. A palavra. Assim é que vão ser um. Quando os dois andarem pela palavra de Deus. Quando os dois andarem ouvindo a voz de Deus. Quando todos andarem unidos com Deus, unidos dentro de casa. Glória a Deus. Se não tivermos unido com Cristo, não conseguiremos ser unidos dentro de casa. Aleluia, Jesus. Aleluia. É fato. A unidade, ela nos traz vitória. Aleluia. Olhe para a terra, olhe para a passagem de Gênesis 11. Eles estavam construindo uma cidade, uma grande torre para tocar o céu. E Deus olhou e disse: veja que o povo é um. A unidade, irmão. E tudo que eles colocarem no coração, vão fazer. E ninguém vai poder impedir. Entende isso? O poder da unidade. Aleluia. No casamento, se dois se unirem, vencerão. Se dois se unirem, vencerão. Agora imagine que existe duas pessoas em um barco. Imagine que uma quer ir para a direita e a outra quer ir para a esquerda. Uma rema para a direita e a outra rema para a esquerda. Ou ao contrário, direita e esquerda. Não vão sair do lugar. Por quê? Porque estão querendo ir para caminhos diferentes e não vão chegar a lugar nenhum. A unidade é importante em todos os aspectos do casamento. Veja, capítulo 5 é um exemplo, não é um exemplo perfeito, mas veja como é a unidade num casamento. Ananias e Safira venderam terreno. Ananias chegou para Safira e disse: e aí? E agora? Vamos fazer o quê? Não é um exemplo perfeito, mas veja o exemplo de unidade. Ainda que seja para o mal, mas é unidade. Vamos fazer o quê? Nós vamos dar um pedaço e o outro a gente guarda. Vamos lá. Vai lá. Ananias vai lá e tenta enganar Pedro, o Espírito Santo revela. Ananias morre. Aí vem Safira agora. E aí, Safira? Quando foi que vocês venderam? Foi por aquele preço mesmo? Seu marido disse: foi. Estamos juntos. Na vida e na morte. Não é um exemplo perfeito, mas é unidade. Não, o que dá para ele, dá para mim. Nós estamos juntos, vamos até o fim. Já fizemos aqui, então já era. Vamos aqui e acabou. É unidade. Não, rapaz, eu disse a ele, né? O bicho pegou, né? Sujou, eu disse a ele: não faça isso. Não é unidade. Unidade é estar disposto a passar pela mesma situação, fazer a mesma coisa que for necessário para alcançar o bem da família, o bem do seu lar, ainda que seja que você precise se diminuir, mas para que o bem venha para a sua família. É isso, irmão. Unidade é você renunciar à sua vontade por um propósito maior. A unidade também no casamento. E por último, mas não menos importante, a unidade na igreja. A igreja precisa estar unida. Abra comigo, se você puder. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Ainda falando sobre a unidade no casamento, o Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os seus edificadores. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Para o Senhor ser a base de um casamento, é preciso ter unidade, concordância. E se Deus não for a base, quando o vento vier, quando a tempestade vier, a casa vai cair, a cidade vai estar desprotegida. Mas que Cristo nos dê graça para vivermos unidos. Falando agora sobre unidade da igreja.
Veja o que Paulo disse. 1 Coríntios capítulo 12, versículo também de número 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, onde será, pois, do corpo? Não será, pois, do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Na igreja é necessário uma unidade. A unidade do mesmo propósito também, na mesma direção, unidos. Não existe um melhor que o outro dentro da igreja. Todos precisamos andar em unidade. Salmo 133 vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas não somente união dentro da igreja, também quando sairmos por aí precisamos estar unidos. Amém? Não vai adiantar nada eu ser unido com meu irmão aqui, quando eu passar da porta eu falar dele, está falando mal, está querendo mal, desejando mal, observando, fulano é assim, fulano é assado. Não, isso não é unidade. Amém? Unidade é navegar numa mesma direção. E ele está dizendo que não há ninguém melhor, que todos têm a mesma importância. E está dizendo que aqueles que parecem ser menos necessários são os mais necessários. Aí a pessoa diz: eu não sou pastor, então eu não tenho tanta responsabilidade. Eu não sou presbítero da igreja, eu não tenho tanta responsabilidade. Pelo contrário, tem também a sua responsabilidade. As crianças têm a sua responsabilidade, os adultos têm as suas responsabilidades, os senhores, as senhoras, cada um na casa de Deus tem a sua obrigatoriedade. Aleluia! Amém? Precisamos entender dessa forma, que você tem o seu papel e você precisa fazer. Aleluia! Porque é difícil pastorear uma igreja que não era unida, irmão. Pastoreei uma igreja de Tobias Barreto e por causa de muitas divisões, que divisão você sabe, é coisa do diabo, né? O diabo dividiu lá no céu e está dividindo por aqui. Mas Jesus trabalha com unidade. Jesus só faz para somar, ele não diminui e nem divide nada. É só soma, acrescentar, acrescentar e acrescentar. Mas bem, falando sobre unidade, enfrentei uma dificuldade grande. Qual? A minha esposa, a menina pequena, né? Logo depois ela engravidou dessa bencinha aí. E a dificuldade era uma dificuldade que parece mentira. Eu trabalhava e eu tinha que limpar a igreja e abrir os cultos. Todo culto eu que tinha que ir lá limpar, porque não tinha um irmão que se disponibilizasse a limpar a igreja. Por quê? Só queria limpar se tivesse uma quantia para dar para ele. Meu irmão, que unidade de igreja? Qual é o propósito dessa igreja? Que direção é essa? Porque fulano que limpava ganhava, eu também tenho que ganhar. Qual é o propósito da unidade desse jeito, irmão? Não existe isso, irmão. A igreja não é do pastor. A igreja é um corpo. Aleluia. A igreja não é isso aqui. A igreja somos nós, que somos um corpo, que cada um tem a sua utilidade, a sua função. Nem todos vão pregar. Aleluia. Nem todos vão profetizar, nem todos vão ter revelação. Paulo disse aqui no capítulo 12, mais para frente. Nem todos vão ter a mesma direção, mas vão fazer algo para a glória do reino. Aleluia. Aleluia, Jesus! Um dia eu estava limpando essa igreja. Chegou uma irmã. Eu tinha chegado para limpar a igreja. O pastor não pôde vir limpar, que quem limpa também é o pastor, a esposa ou a sogra dele. O pastor não tinha chegado. E teve um atraso. Ele pediu para mim dar um jeito na igreja, que a gente tinha feito um culto ao ar livre anteriormente. E a porta estava só essa porta aberta. E a pessoa do jeito que chegou disse: vai ter culto não, é? Olha, eita Jesus. Uma hora dessa, a igreja abre 6 horas, era 6h20. Meu irmão, que propósito de unidade. Por que não disse assim: vou pegar uma vassoura, meu irmão, vou lhe ajudar a varrer para nós abrir mais rápido? Entendeu?
o propósito, a visão é essa da unidade. Não, o irmão está sozinho aqui? Não, eu vou ajudar. Eu sou igreja também. A igreja unida, irmão, vai vencer. A Bíblia vai dizer que Pedro estava preso, mas a igreja, não era a família de Pedro, não é aqui família de Pedro. A igreja fazia contínua oração. A igreja, o corpo, eles estavam reunidos em uma casa, irmão, mas era a igreja. Unidade na igreja. O pastor está pregando, então o que está faltando? Ó, o menino está ali, eu vou ajeitar. Está precisando de um copo d'água, um vaso de água secou, eu tenho que ir lá botar. Não existe uma pessoa fazer tudo numa igreja, irmão. Não existe. Não é, se fosse assim, não era um corpo. Aleluia. Né? Já pensou, nós temos 2 mãos, 2 olhos, um nariz, uma boca. Cada um tem a sua função. E quando um sente uma dor, o corpo todo sofre, irmão. Já pensou quantos órgãos você tem no seu corpo? Vários. Se um para de funcionar, você vai dizer, tá, só um, deixa pra lá. Não, irmão, você vai sentir dor. Vai lhe causar um incômodo, porque tem um órgão que está parado. Meu Deus do céu. Tem um órgão que não está trabalhando, não está se movimentando para o bem do corpo. Precisamos ser igreja, unida. Porque um cordão de 3 dobras é mais difícil, irmão. A igreja unida é difícil de ser derrotada, é impossível. O casamento unido é impossível de ser derrotado. Aquele que anda unido com Deus é impossível de ser derrotado. A unidade. Precisamos andar unidos, irmão. Como igreja, como servos de Deus e como casais também, irmão. Unidade, porque eu vejo por aí muitas coisas, às vezes a pessoa fala porque é obrigado a falar. Paulo disse que quando surgir a heresia é bom que se levante alguém. Aí o povo, vamos pro culto dos casais. Aí chega lá, vai falar de quê? Bota uma música e vamos dançar. Isso é culto de casal, irmão. Culto de casal fala da unidade, do propósito do casamento, irmão. Falar de unidade, irmão. O povo só pensa em unidade quando é para doar alguma coisa. Irmão, vamos se unir aí. Para doar. Só é unido para doar? Precisamos estar unidos para trabalhar, irmão, para o reino. A unidade da igreja. A igreja orava em unidade. O que é orar em unidade? Orar no mesmo propósito, irmão. A igreja precisa orar. Orar pelo pastor, orar pela obra, orar pelos grupos. Mas a igreja do século 21, ela está assim. Vou para a igreja hoje, senta lá, dá 2 glórias quando quer, vai para casa e... Não tem um compromisso com nada. Errado! A igreja é compromissada. A igreja tem um compromisso com o seu noivo, que está vindo buscar e ela precisa se preparar. Meu Deus do céu. Glória a Deus. A igreja precisa estar na posição de igreja, unida, buscando se revestir de Deus. Jesus disse à sua igreja, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E a igreja começou a orar, para ser preenchida. A igreja orou para ser cheia. A igreja não orou para receber uma casa. A igreja não orou para Deus abençoar com a sua vida financeira. Não, ela orou para ser cheia. E cheia como foi? Chegamos até aqui. E se chegamos até aqui porque fomos cheios como igreja, precisamos também buscar o que eles buscaram, na mesma unidade. Aleluia, Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, Gênesis, livro de Gênesis, vai dizer que Abraão cavou alguns poços. Mas logo após Abraão cavar os seus poços, com o nascimento de Isaac, aquele povo vizinho foi lá e entupiu os poços dele. Isaac tentou cavar outros poços após a morte de seu pai, e deu uma certa confusão, um embaraço, porque as pessoas queriam pegar o poço, as pessoas da cidade. O que ele decidiu? Vou voltar e vou desentupir os poços do meu pai, que estão entupidos, porque aquela água é boa. Aquela água eu conheço, aquela água, meu pai pegava dela, nós bebemos daquela água, como foi falado aqui. Precisamos beber da mesma água que bebeu a igreja primitiva, irmão. Precisamos beber a mesma água que eles beberam.
em unidades, juntos. A Bíblia vai dizer que não havia necessidade entre eles. Quer dizer que um estava preocupado com o outro. Estavam sempre unidos. Glória a Deus. A igreja vai para onde? A igreja vai para ali hoje. Vamos. A igreja vai para onde? Vai para ali. Então, vamos. Todo mundo junto. Glória a Deus. Porque todos são a igreja. Quem não se comporta com unidade, irmão, não é a igreja. Porque a igreja vive unida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima, se a terra nos permitir.